Ei, calma, F4, fique tranquilo. Sabemos que você não tem culpa. Os cálculos foram bem feitos. Provavelmente algum asteroide foi atraído pela gravidade de Júpiter e se movimentou. Acabamos batendo, mas foi coisa leve. Isso mesmo. F4, se acalme. O Abimael e o Guilherme já estão indo lá fora consertar o estrago que o asteroide fez na nave. Isso mesmo, amiguinho. O cinturão de asteroides do nosso sistema solar é um local cheio de mistérios e, apesar da distância entre os maiores objetos ser imensa, sempre ficamos com medo de colisão com algum objeto perdido. Sim, Lígia. E já que a nave foi atingida e vamos ficar parados um tempo, que tal aproveitarmos para falar sobre essa exótica região entre Marte e Júpiter? A F4, pare de se culpar e faça uma busca aí em nossos computadores sobre o cinturão de asteroides. Chegamos aqui na região danificada. O estrago é pequeno e o reparo será rápido. Isso mesmo, turma. Coisa simples. Engraçado que daqui de fora não é possível enxergar nenhum asteroide. Pensei que teríamos uma visão de muitas rochas por todos os lados. Então, Abimael, para começar nossas explicações sobre o cinturão, vamos acabar com o mito que os filmes criam. O cinturão de asteroides não é uma área recheada de pedras cósmicas que precisam ser desviadas com manobras diversas das naves. Na verdade, essas rochas ficam tão distantes umas das outras que mesmo que uma pessoa estiver na superfície de um dos asteroides, não conseguiria ver outros com facilidade. E mesmo que fossem avistados, esses objetos seriam como pequenas estrelas distantes. Isso mesmo. Os asteroides são bem diferentes da mística introduzida pela ficção científica, e a descoberta do cinturão ocorreu quando um planeta perdido era procurado. Vamos retornar ao ano de 1766, quando o astrônomo Johann Daniel Titius deu início a tudo isso, percebendo um suposto padrão na distância dos planetas do sistema solar. O que Titius observou foi uma sequência geométrica começando com os números 0 e 3, dobrando a partir daí o último valor e somando 4 em cada um dos resultados. Para finalizar, esses números eram divididos por 10. Um pouco confuso, não? Mas o resultado dessa sequência dava quase exatamente a distância dos planetas ao Sol, em unidades astronômicas. Lembrando que uma unidade astronômica é a distância do Sol à Terra. Em 1768, outro astrônomo, Johann Elibert Bode, também trabalhou nessa sequência, e apesar do padrão empírico, ou seja, sem comprovação científica, a lei de Titius-Bode passou a fazer parte do conhecimento da época. A lei de Titius-Bode mostrava o semi-eixo maior dos 6 planetas conhecidos até então: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter e Saturno. Porém, mostrava que deveria haver um planeta a uma distância de 2,8 unidades astronômicas do Sol, local que correspondia a uma zona entre Marte e Júpiter. Quando William Herschel descobriu Urano em 1781, a posição do planeta coincidiu quase que perfeitamente com a predita pela lei. Ou seja, o planeta após Saturno, caso existisse, estaria a 19,6 unidades astronômicas do Sol. Observem que estava praticamente correta, já que a distância real de Urano é de 19,2 unidades astronômicas. Começou então uma caça pelo planeta que deveria existir na posição entre Marte e Júpiter, e coube ao italiano Giuseppe Piazzi descobrir no primeiro dia de 1801 um corpo celeste ao qual ele nomeou de Ceres, que deveria então ser o planeta perdido entre Marte e Júpiter. Ceres encontrava-se a 2,77 unidades astronômicas do Sol, quase na posição exata predita pela lei.
15 meses depois, um segundo objeto foi localizado na mesma região. Heinrich Roebers, seu descobridor, nomeou o objeto de Pallas, e esse astro veio para confundir a mente dos astrônomos, já que Pallas e Ceres ocupavam a mesma região, porém com excentricidade e inclinação bem diferentes um do outro. A princípio, os astrônomos consideraram a hipótese desses astros serem restos de um planeta maior que havia se fragmentado, e em 1802 William Herschel propôs a denominação asteroides para eles, devido a seus aspectos parecidos com estrelas no céu. Em 1807, mais 2 novos objetos foram encontrados transitando pela mesma região, Juno e Vesta, ambos também semelhantes aos 2 primeiros objetos. O termo cinturão de asteroides, no entanto, só começou a ser usado depois de 1850, pois com a evolução dos telescópios, dezenas de novos asteroides começaram a ser descobertos, todos na mesma região dos anteriores. Deduziu-se então que haviam milhares desses fragmentos espalhados por esse espaço, em que a lei de Titius-Bode previa a existência de um planeta. Restava saber como esse cinturão havia sido formado. Pois é. Vamos então conhecer a teoria de como se formou esse cinturão entre Marte e Júpiter. Só para finalizar essa parte, e a título de curiosidade, a lei de Titius-Bode começou a perder força em 1846, com a descoberta do planeta Netuno, pois este não obedecia à posição predita pela lei. Atualmente ela é considerada apenas uma casualidade, embora alguns trabalhos mostrem que as leis de Kepler poderiam ter uma correlação com a lei de Titius-Bode. A teoria mais aceita em relação à formação do cinturão de asteroides indica que esse conjunto de milhões de pedras e detritos espaciais se originou no princípio do Sistema Solar, há cerca de 4,6 bilhões de anos. Nosso Sistema Solar teve origem através de uma nuvem de poeira molecular. A gravidade fez com que essa nuvem criasse um grande disco e no interior desse disco havia uma concentração de matéria, a qual daria origem ao Sol. A concentração de matéria central ficou tão comprimida que os átomos começaram a se fundir, gerando uma fusão nuclear que acendeu o Sol, criando uma fonte de energia que empurrou a maior parte dos átomos de hidrogênio e hélio para longe. Em determinados pontos, esses elementos se aglutinaram, dando origem aos planetas gasosos Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Já os átomos mais pesados, como o ferro e o oxigênio, ficaram perto do Sol, atraídos pela gravidade da estrela. Eles se aglutinaram também, formando pedras que demarcavam determinadas regiões. Um desses cinturões, no entanto, não conseguiu gerar um planeta, justamente na faixa que temos o cinturão de asteroides. Isso aconteceu porque a briga de gravidade entre o Sol e Júpiter não permitiu a aglutinação das pedras. Por se localizar exatamente no centro da distância entre o Sol e Júpiter, os asteroides eram disputados numa espécie de cabo de guerra entre a gravidade do maior planeta do Sistema Solar e da sua estrela. Ou seja, o Sol atraía os asteroides para seu lado e Júpiter para o outro lado. Como a gravidade das rochas não eram suficientes para vencer essas forças, elas não conseguiam se aglutinar ali, como aconteceu nos outros cinturões de matéria que geraram os planetas. Legal, Marinho. Agora eu vou falar para vocês sobre a composição química dos asteroides. Em relação à estrutura física e química, os asteroides estão classificados em 3 categorias. O tipo C, os asteroides carbonáceos, tipo S, os silicatos, e o do tipo M, os asteroides metálicos. Os asteroides de tipo C são os mais abundantes do cinturão, com cerca de 75% do total. Eles circulam pela região mais exterior do cinturão e têm sua composição minerais argilosos e presença de água. Já os asteroides do tipo S são compostos por silicatos e representam 15% do total do cinturão. Se localizam na região mais próxima do Sol e têm características semelhantes aos planetas rochosos. E por fim, temos asteroides do tipo M, que compõem cerca de 10% do total e encontram-se na região central do cinturão,
possuem grandes quantidades de ferro e níquel. Ei pessoal, vamos agora na sala de estudos da nave? A Juliana e a Thaisa vão passar algumas informações sobre os 4 maiores objetos do cinturão de asteroide. Olá pessoal! Vou falar para vocês sobre Ceres, o primeiro objeto descoberto no cinturão de asteroides. Ceres é o maior corpo celeste do cinturão. Quando descoberto, em 1801, Ceres foi considerado um planeta, justamente o planeta que era procurado na posição entre Marte e Júpiter, segundo a lei de Titius-Bode. Depois disso, passou a ser catalogado como asteroide, sendo considerado por muitos anos como o maior dos asteroides. Hoje, ele é classificado como planeta não, designação dada na redefinição de planetas da União Astronômica Internacional de 2006. Ceres conquistou essa classificação devido à sua forma quase esférica e à sua gravidade, que provocam um equilíbrio estático no astro. Possui um diâmetro de 940 km e é considerado o menor planeta não existente. Sua magnitude absoluta é de 3,3, sendo o segundo astro mais brilhante do cinturão. Olha, Thaisa, os meninos estão passando pela nossa janela aqui. Sim, Ju, eles devem estar fazendo um check-up por toda a nave para ver se tem mais algum problema. Bom, vamos continuar aqui falando dos 4 grandes asteroides. Ceres possui um núcleo rochoso formado por silicato e uma camada de água em forma de gelo. Uma pequena parte do gelo converte-se em vapor d'água devido à radiação solar. E isso resulta numa tênue atmosfera sobre o planeta anão. Possui uma excentricidade de 0,08, formando uma órbita bastante circular. Vesta é o segundo asteroide mais massivo e o terceiro maior em tamanho, porém é o mais brilhante de todos, já que possui um albedo de 0,42. Seu diâmetro de 530 km é composto por um núcleo metálico bem denso de ferro e níquel. Existe uma enorme cratera em sua superfície, muito provavelmente sendo criada pelo impacto de outro asteroide. Acredita-se que alguns meteoritos caídos sobre a Terra sejam originários dessa colisão. Pallas é o segundo objeto em tamanho do cinturão de asteroide, com 558 quilômetros. Possui a órbita mais excêntrica entre os 4 principais objetos do cinturão, com 0,23, o que faz com que tenha um periélio de 2,1 e um afélio de 3,4 unidades astronômicas. É um asteroide do tipo C, com albedo de 0,12. Com um diâmetro de 431 km, Ija é o menor dos 4 grandes objetos do cinturão. Também é um asteroide da classe C e é o que atinge a maior distância do Sol entre os 4 principais. Muito legal as informações, Juliana e Thaisa. Esses 4 grandes asteroides são responsáveis por mais da metade da massa de todo o cinturão. Mas voltando a falar de como tudo isso é relativamente pequeno, todos juntos têm menos de 5% da massa da Lua. Isso mesmo, Marinho. E talvez por isso, mesmo esses astros maiores são muito difíceis de serem vistos da Terra. Vesta é o único que ainda pode ser visto a olho nu, sob condições perfeitas de céu, e ainda assim como um pequeno ponto entre os menos brilhantes detectados pela nossa visão. A melhor contribuição do cinturão para os observadores aqui no planeta Terra é o fenômeno conhecido como luz zodiacal. Essa luz, que aparece como um débil brilho, é observada pela noite como um cone em direção ao Sol. E um dos motivos de sua existência é a poeira originada nas colisões entre os asteroides no cinturão.
Verdade, Lígia. Na verdade, é um fenômeno produzido pela reflexão da luz do Sol nas partículas de poeira do Sistema Solar. O cinturão de asteroides é um local repleto dessa poeira, portanto, tem ligação direta na luz zodiacal. Mas grande parte dela vem também de passagens de cometas de curto período, que deixam seus rastros de poeira pela elíptica. Que legal! Da próxima vez que eu olhar para o brilho da luz zodiacal, vou lembrar de sua relação com o cinturão de asteroides, mesmo sendo uma relação secundária. Missão cumprida, galera. A Beta Friends já está consertada e já podemos voltar para a Terra. Por sorte, o choque foi com um asteroide pequeno. Vejam aqui. Está afundado no casco da nave. Ótimo, Guilherme. Vamos levá-lo ao laboratório para a gente analisar sua composição e descobrir qual sua classe. Bom, pessoal, vou voltar então para o comando da nave para a gente sair logo daqui. Sim, a F4, fique tranquilo que eu vou tomar cuidado sim. Antes de a gente sair dessa região, vou falar para vocês sobre uma nova hipótese que vem ganhando força para explicar a origem do cinturão de asteroides. Ela vai na contramão da teoria atualmente aceita, explicada pelo Marinho. Segundo um artigo do ano de 2017, publicado pelo astrofísico brasileiro André Isidoro e pelo francês Sean Raymond, a origem do cinturão de asteroides tem uma origem inversa às ideias tradicionais. Eles defendem, através de muitas simulações realizadas em supercomputadores, que o cinturão seria praticamente uma área sem matéria no início do Sistema Solar. O cinturão teria se formado a partir de restos de matéria da formação dos planetas, ou seja, aglomeração de matéria que não entraram na composição dos planetas, especialmente de Júpiter e de Marte. Esse material teria sido expelido para uma área até então vazia do Sistema Solar, e isso teria acontecido por interações gravitacionais e a ação da força de arrasto, indo para a zona de equilíbrio de gravidade entre o Sol e Júpiter. Essa nova hipótese também fornece uma explicação para a disposição dos asteroides na órbita, já que os de classe C, com estruturas características dos planetas gasosos, predominam na borda exterior do cinturão, enquanto os asteroides do tipo S, mais parecidos com os dos planetas rochosos, orbitam a borda interior do cinturão, mais próximos desses planetas. A explicação do Abimael é bem interessante. Durante meses, Isidoro e Raymond rodaram mais de 200 simulações em computadores de como teria sido o processo de formação dos planetas, do Sistema Solar e do cinturão de asteroides. E os resultados foram bem de acordo com o esperado por eles. No entanto, apesar dos resultados satisfatórios, ainda é cedo para que a teoria inicial e mais aceita sobre a origem do cinturão de asteroides seja derrubada. Pessoal, o Marcelo já está a postos para ligar os motores da Beta Friends. Vamos nos preparar para voltar para a Terra. O choque com o pequeno asteroide acabou sendo bem interessante, porque aprendemos bastante coisa dessa região bem exótica do Sistema Solar. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aventura com as missões da Beta Friends. Tchau! Using Powtoon.